Oi pessoal, tudo bem? Olha, já que a gente falou recentemente sobre luxação, vamos terminar esse assunto com mais uma pequena inserção, um pequeno vídeo de uma outra luxação de criança que eu acho que é interessante. Não é muita gente que tem, mas eu recentemente tenho uma sobrinha que mora fora, que passou por isso, e eu acho que para quem passar é uma coisa interessante de saber. Qual é a situação? Você ou alguém da sua família é uma mocinha jovem que acabou de ter o filho, o primeiro filho dela. E ela está no hospital, a menina nasceu linda, de morrer, bonitinha e tal, e ela está indo no quarto esperando o pediatra para dar alta para ela. Aí o pediatra entra e fala assim, olha, sua filha é linda, nasceu com tudo direitinho, está ótima. Só um detalhezinho, a gente notou uma alteraçãozinha no quadril dela. E como eu não sou ortopedista, eu queria que você fizesse uma avaliação com o ortopedista para ver se tem alguma coisa para ser feita e o que deve ser feito. Ele vai te explicar direitinho o que é. Por mais tranquilizante que o pediatra seja, isso é como uma ducha de água fria naquele pai e naquela mãe que estão felizes com a primeira filha que acabou de nascer. E é justamente por isso que eu queria trazer isso para vocês. O que esse pediatra está suspeitando é de que o quadril dessa nenê pode ter uma frouxidão e se não se fizer nada, ele sai do lugar. Antes da gente ter pediatra, e graças a Deus hoje o problema é muito pequeno, ele foi muito resolvido a partir do momento que nós temos pediatras treinados recebendo crianças dentro do centro cirúrgico. Naquela época, eu fui formado numa época que ainda não existia esse luxo. Muita gente tinha filho em casa, muita gente tinha filho em hospitais, que o pediatra não recebia a criança. Aí você põe a criança, leva ela para casa, sem a menor ideia de que aquele quadril pode estar frouxo, e efetivamente ele sai do lugar, e você não percebe. Então, no meu tempo de residente e recém-formado em ortopedia, eu vi bastante gente já adulta, mulheres adultas, que tinham o quadril luxado. Elas mancavam, porque depois que passa um certo, nós vamos ver por quê, mas depois que ele sai do lugar fica muito mais complicado de você trazer ele de volta. Então, essa história do pediatra falar isso para vocês, ótimo que fale, porque é exatamente nessa hora que a gente tem que prevenir que esse quadril saia do lugar. O que acontece? Hoje, inclusive, a gente não chama, o nome é luxação congênita de quadril. O nome técnico, enfim, aceito por todo mundo. Mas já se fala hoje em displasia, porque como o pediatra pega antes de sair, não chega nem a ser uma luxação. Ele vai ser considerado só essa displasia, esse afrouxamento. Então, o que acontece? Quais são as estatísticas da coisa? Uma em cada 200 nascimentos. Então, assim, é uma coisa rara, não é uma coisa comum. Não é todo dia que o pediatra vai falar isso. São mulheres, normalmente, crianças, meninas. A gente não sabe dizer porquê, mas mais da raça branca do que da amarela, da negra ou da vermelha. Geralmente a primeira parturiente, ela estava tendo o seu primeiro parto, a gente chama isso de primípara. Então aquela criança é o primeiro nascimento daquela mãe. E também outra coisa comum é que elas são pélvicas. E aí nós vamos entender por quê. Qual é o grande problema? A mulher, quando ela tem um hormônio chamado, aliás todo mundo tem, mas a mulher tem mais, um hormônio chamado relaxina, e que a placenta, na hora do parto, secreta em maior quantidade. Para quê? Para que a bacia daquela mulher, ela afrouxe os ligamentos para a criança poder passar. Isso é da natureza, é super bonito. Só que a mulher tem uma suscetibilidade maior a esse hormônio. Então por isso que são meninas que vão ter maior chance desse quadril ficar frouxo, por ação dessa relaxina, desse hormônio materno. O que acontece? Ela está, normalmente, são criancinhas sentadas, meninas, e o quadril fica muito fletido, ele vai ficar muito levantado por muito tempo. A relaxina vai agir aqui e ele vai tender a sair do lugar. Muito bem. Como é que o pediatra descobre isso? A criança nasce super bem, tranquila, chora e tal, e ele vai levar ela para a mesa e fazer alguns testes, tá certo?
Basicamente são 3 testes que ele vai fazer. O primeiro teste, que é o mais famoso, eu vou mostrar aqui no Godofredo, mas vocês imaginem uma nenenzinha. Ele vai deitar ela, ele vai deixar ela deitadinha, vai dobrar o joelho dela e vai fazer isso aqui. Ele vai abrir o quadril, fazer uma abdução. Dá para perceber? Ó? Ele está abrindo as perninhas, tá certo? O que acontece? A luxação, normalmente, ela vai, quando o quadril está frouxo, a cabeça do fêmur vai para trás e para cima. Quando ele faz esse movimento, e ele faz assim, ele coloca a cabeça do fêmur de novo no lugar. Ele faz a redução. E ela faz um clique. Quando existe alteração, o teste de Ortolani, você faz a abdução das perninhas, ela faz numa ou nas duas, porque pode ser bilateral, vai fazer um clique. Esse é o teste positivo. Se ele fizer a abdução e não fizer barulho nenhum, o teste não foi positivo. Então o primeiro teste vai ser esse, o teste de Ortolani. O segundo teste é só quando o quadril está realmente muito fora do lugar. É a mesma coisa, ele dobra o joelho da nenê e ele vai medir se na frente dos joelhos eles estão alinhados. Se um dos joelhos estiver mais para dentro, ele já vai imaginar que talvez tenha saído o quadril lá para trás. Tá certo? Esse teste chama teste de Galeazzi. E por último, uma coisa até mais fácil que qualquer um pode fazer, a criancinha deitada, com as pernas juntinhas, ele vai ver se as pregas da pele que existem na perna da nenê, se elas são simétricas. Quando você tem uma assimetria de pregas, pode ser que aquele quadril, ou seja, uma prega está aqui, a outra está mais para cima. Então pode ser que esse quadril tenha saído do lugar. No caso da minha sobrinha, foi essa suspeita que ele teve. Ela não tinha Ortolani, ela não tinha Galeazzi, mas ela tinha uma assimetria de pregas. E eu acho que ela evoluiu muito bem, ela está ótima. Muito bem, isso aqui faz o pediatra chegar para você, então, na hora da alta e falar, olha, por causa disso aqui, eu gostaria que você ouvisse um ortopedista, tá certo? Então, primeira coisa que você tem que saber, graças a Deus que ele falou isso. Porque antigamente ninguém falava e o quadril saía do lugar. Então é hora de você procurar o ortopedista e está muito fácil de resolver. É muito simples. O que nós vamos fazer? Quando você chega no ortopedista, ele vai tentar fazer o diagnóstico real. Se aquilo realmente está fora do lugar ou não. Então ele faz 2 coisas basicamente. Um raio-x e um ultrassom. Na minha época, quase que todas as vezes a gente resolvia com raio-x, porque era mais difícil conseguir o ultrassom. Hoje não, hoje é super simples. Então você pode fazer as 2 coisas. O raio-x tem uma série de medidas que você pode ver se a cabeça está dentro ou fora da cavidade acetabular. Mas isso é um assunto para o ortopedista. O que ele vai fazer? Se ele tiver uma suspeita, ou com Ortolani, ou com assimetria, ele vai falar uma coisa muito simples para você. Ele vai fazer um tratamento chamado tratamento clínico. Só lembrando, uma das coisas que atrapalhava muito, que acontecia muito, o quadril sair do lugar naquela época que não tinha o pediatra, além dele ter essa frouxidão de estar saindo do lugar, as mães costumavam fazer, não sei se vocês sabem, mas tem criança que naquela época era envolvida numa espécie de um coeiro, que é um pano, e fazia um charutinho com ela. Então pegava as 2 pernas e juntava e enrolava ela inteirinha, que ela ficava com as perninhas presas assim. Esse é um drama, nunca façam isso. Não existe mais enrolar criança com coeiro, tá certo? Isso não deve ser feito por causa justamente disso. Por quê? Porque isso é o que faz sair do lugar. Abrir a perninha é o que faz, tanto que naquela época, vários estudos de índios que usavam a criança junto do peito com as perninhas abertas, quase nenhuma tinha luxação congênita, mesmo não tendo pediatra, porque a perninha dela já ficava aberta no peito da mãe, aqueles slings que eles usam, índios normalmente lançaram essa ideia. Então, o que a gente tem que fazer? Simples, manter as perninhas da nenê aberta. É isso que nós vamos fazer durante 6 meses. Lógico que o ortopedista vai acompanhando mês a mês, com raio-x, com avaliações, mas o problema é não tirar o quadril do lugar. Por quê? Porque em 6 meses aquela cápsula perdeu o efeito da relaxina e ela começa a enrijecer, tá certo? Então, ela vai conseguir manter, se a gente deixar o quadril no lugar, a própria cápsula vai com o desenvolvimento da criança, vai se estruturar e vai resolver o problema.
6 meses é o tratamento que a gente precisa para isso acontecer. No 6º mês, a radiografia está normal, os testes estão normal, mais alta para a criança, tá certo? Muito bem. Então o que ele vai fazer? O primeiro tratamento é muito simples. Em vez de usar uma fralda, a mãe vai por 2 fraldas, de modo que a criança fique com as pernas realmente abertas, tipo um franguinho assado. Essa é a posição. Se ela tiver com as perninhas aqui, o quadril está no lugar. Então, o primeiro tratamento é esse. Quando você pega uma criança já num período mais posterior, ou às vezes acontece já com o quadril fora, que é mais difícil de você manter, você costuma usar uns aparelhos, tem 2 tipos, um que chama Frégica e um que chama Pavli, que eu vou tentar deixar na capa desse vídeo. Por último, existem, é lógico, aquelas crianças que já nascem com o quadril luxado, por razões, enfim, de intrínsecas dela, tem história familiar, ou ele saiu dentro do quadril. De novo, é uma coisa rara, mas pode acontecer. Nesses casos, a gente parte para a terceira opção. Aí a gente precisa fazer uma tração na criança, ela vai ficar internada, ou ela vai ter que fazer essa tração em casa, mas ela vai ficar em tração de 1 a 2, enfim, o tempo que for necessário para esse quadril voltar para o lugar, e aí a gente põe um gesso, engessa ela com as perninhas abertas. Pra você ter uma ideia, eu fiz isso uma vez na vida, não me lembro de ter feito outra. Foi um tratamento domiciliar e graças a Deus evoluiu muito bem, mas é o que nós temos que fazer. Por quê? Porque senão, isso aqui, ó, as fraldas, o Frégica e o Pavli, a gente faz até 3 meses. Se a criança chega para nós depois de 3 meses, é muito provável que a gente vai ter que fazer, ou aqui, ó, mais que 6 meses, nós vamos ter que fazer a tração e o gesso. E, se for, de repente, aquelas ainda existe, a pessoa do interior, que não tem ortopedista, não tem pediatra, ela chega para você depois de 1 ano porque a criança começou a mancar. Ela chegou no consultório do ortopedoutor, ela manca, depois que ela começou a andar, a gente percebeu. Aí você faz o exame e você vai ver que o quadril dela está luxado. Aí é mais complicado. A gente ainda tenta fazer a tração, a redução e o gesso. Se conseguir, ótimo, resolveu o problema. Se não, a única opção que resta para a gente é uma cirurgia, que é o que acontecia muito antes e hoje, faz muito tempo que eu não vejo acontecer no nosso meio aqui, porque nós temos um pediatra treinado para detectar isso a hora que o neném nasce. Então, assim, se acontecer com algum de vocês, o pediatra falar que, olha, você tem esse problema, não se preocupe. É simples de resolver, em 99% das vezes é só uma questão de cuidado. Depois que ela passa com o ortopedista, ela fica mais tranquila. Então, no hospital é aquele susto, mas não precisa assustar. É uma coisa tranquila. Tá bom? Era isso. Eu queria falar para vocês que, assim, nós temos outros canais que a gente vai tentar postar essas coisas. E se vocês tiverem alguma dúvida, jogue no comentário. Se vocês tiverem chance de compartilhar isso com outras pessoas que talvez possam se interessar, é um prazer a gente fazer isso. E eu estou preparando, tenho tido bastante pergunta em relação ao ombro. Então talvez eu prepare um negócio um pouco mais, porque o ombro tem bastante coisa. Então talvez a gente consiga fazer uma espécie de uma maratona de ombro. Eu vou preparar e vai ser legal. Tá bom? Abraço, boa noite.